Ana e Carlos estacionaram o carro em frente à nova casa, um antigo casarão que se erguia majestoso entre árvores frondosas. O sol da tarde iluminava a fachada desgastada, revelando camadas de tinta descascada e janelas com vidros empoeirados. Apesar da aparência envelhecida, a casa tinha um charme irresistível, e o casal se sentia animado com a mudança. "Olha só esse lugar, é perfeito!" exclamou Ana, os olhos brilhando de entusiasmo. Carlos sorriu, tentando compartilhar da euforia dela, embora uma pequena inquietação pulsasse em seu peito. O vento suave carregava um sussurro, como se a casa tivesse suas próprias histórias a contar. Enquanto começavam a descarregar as caixas, Ana comentou sobre os rumores que ouviu na cidade. "Dizem que a casa é assombrada. Algumas pessoas falam de sombras que se movem à noite", disse, rindo nervosamente. Carlos revirou os olhos. "São apenas histórias para assustar crianças. Não vamos nos deixar levar por isso." O dia passou em meio a risadas e trabalho duro. Ao entardecer, o casal decidiu explorar o interior da casa. Cada cômodo carregava uma aura de mistério, com paredes decoradas por fotos em preto e branco de antigos moradores. Na sala de estar, uma lareira grande se destacava, e Ana sentiu um calafrio quando um vento mais forte soprou pela janela, fazendo as chamas dançarem. "Vamos fazer desta casa nosso lar", disse Carlos, envolvendo Ana em um abraço. Mas, enquanto a noite caía, uma sensação estranha de estar sendo observado começou a crescer entre eles, como se a casa estivesse despertando para a nova vida que ali se instalava. Na manhã seguinte, enquanto Carlos organizava as caixas, Ana decidiu explorar o sótão. A escada rangia sob seus pés, e a atmosfera lá em cima era fria e empoeirada. Entre velhos móveis, cobertos por lençóis brancos, ela avistou um baú de madeira desgastado. A curiosidade a levou até ele, e com um pouco de esforço, conseguiu abrir a tampa. Dentro, havia uma coleção de objetos antigos, incluindo um diário empoeirado. Com delicadeza, Ana o puxou e percebeu que a capa era de couro desgastado, com fechos enferrujados. Ao abrir, suas páginas amareladas exalavam o cheiro do tempo. As palavras escritas, com uma caligrafia elegante, imediatamente chamaram sua atenção. A primeira entrada falava de uma vida tranquila, mas logo as palavras se tornaram sombrias. Clara, a antiga moradora, escrevia sobre sombras que a seguiam, como se algo a observasse constantemente. À medida que Ana lia, a inquietação que já sentia começou a aumentar. As descrições de Clara eram vívidas, evocando imagens de um medo profundo e inescapável. "Carlos, olha o que eu encontrei!" Ana chamou, descendo as escadas com o diário em mãos. Carlos, que estava na sala de estar, sorriu ao ver sua empolgação. Mas assim que Ana começou a ler em voz alta, seu sorriso desapareceu. A atmosfera, que antes era leve, tornou-se densa e pesada. "Essas histórias são apenas ficção, certo?" ele comentou, tentando rir, mas não havia certeza em sua voz. Ana percebeu que a tensão estava começando a se infiltrar em seu relacionamento. Uma sombra crescente entre eles. "Talvez, mas há algo na forma como ela escreve", respondeu Ana, enquanto um arrepio a atravessava. O que estava por vir parecia uma continuação da história de Clara, e a casa ainda tinha muitos segredos a revelar. Nos dias seguintes, a atmosfera na casa mudou. Ana, cada vez mais envolvida pelo diário de Clara, passava horas mergulhada nas páginas, enquanto Carlos tentava manter a rotina normal. No entanto, ele não conseguia ignorar a crescente sensação de desconforto. À noite, sombras pareciam dançar nas paredes, e ele se perguntava se sua mente estava apenas pregando peças. Uma noite,
Enquanto assistiam a um filme, Carlos notou uma sombra projetada na parede, formando uma figura indistinta. Ele franziu a testa, tentando se concentrar na tela, mas a imagem o distraía. "Ana, você viu aquilo?" perguntou, apontando para a parede. Ela olhou, mas a sombra havia desaparecido. "Talvez você esteja cansado", disse ela, tentando soar leve, mas havia uma inquietação em sua voz. Com o passar dos dias, as sombras tornaram-se mais visíveis e a tensão entre eles aumentava. Ana começou a se sentir culpada por sua obsessão, percebendo que estava afastando Carlos com suas histórias. Ao mesmo tempo, Carlos lutava para não sucumbir ao medo que começava a brotar em seu coração. Durante um jantar, ele decidiu confrontar Ana. "Precisamos parar de falar sobre esse diário. Está afetando você e, consequentemente, a nós." Ana suspirou, sentindo o peso da crítica. "Eu só estou tentando entender o que aconteceu com Clara. Essas sombras, elas têm algo a ver com nós. Não posso ignorar isso." As vozes aumentaram e a tensão no ar se tornou palpável. Carlos, frustrado, se levantou da mesa, deixando Ana sozinha, o diário ainda aberto na mesa, suas páginas balançando com a brisa. Mais tarde naquela noite, enquanto Ana se preparava para dormir, ela ouviu um sussurro leve, como se alguém estivesse chamando seu nome. Virou-se rapidamente, mas a escuridão do quarto a cercava, e não havia ninguém lá. Seu coração acelerou. "Carlos!" ela chamou, mas a resposta não veio. A inquietação a envolvia, e a percepção de que algo não estava certo começou a se solidificar em sua mente. Quando o dia amanheceu, Ana decidiu que precisava compartilhar suas preocupações com Carlos. A sombra da desconfiança pairava entre eles, e a casa, que deveria ser um lar, estava se tornando um labirinto de medos e segredos. Na manhã seguinte, Ana encontrou Carlos na cozinha, preparando café. O silêncio era palpável, e a tensão entre eles parecia ter se transformado em uma presença tangível na casa. Com um leve suspiro, ela se aproximou e disse: "Precisamos conversar sobre o diário e as sombras." Carlos olhou para ela, os olhos carregados de cansaço. "Ana, eu já disse que precisamos deixar isso de lado. Não posso viver em um clima de medo e desconfiança." A frustração em sua voz era clara, mas Ana estava decidida a não desistir. "Eu sinto que há algo mais, Carlos. As sombras, elas representam nossos medos. Clara escreveu sobre isso e precisamos entender." Ana começou a relatar as histórias do diário, contando sobre a luta de Clara contra as sombras que a assombravam. Cada passagem revelava uma camada de vulnerabilidade e dor, fazendo Ana perceber que os medos de Clara não eram tão diferentes dos dela. Ao ouvir isso, Carlos começou a perceber que as sombras não eram apenas um fenômeno sobrenatural, eram reflexos de suas próprias inseguranças. A vida de Clara era cheia de solidão e tristeza. Ana disse, sua voz embargada. Ela se sentia presa e isolada, assim como eu às vezes me sinto aqui. As palavras de Ana ecoaram na mente de Carlos, e ele se deu conta de que, ao ignorar o que ela sentia, também estava alimentando suas próprias sombras. Talvez tenhamos que enfrentar isso juntos. Carlos finalmente admitiu, seus olhos encontrando os de Ana. A relutância deu lugar à determinação, e pela primeira vez em dias, a atmosfera começou a mudar. O casal percebeu que, se quisessem se libertar das sombras, precisariam enfrentar os demônios que habitavam não apenas a casa, mas também seus próprios corações. Com a decisão de enfrentar suas sombras juntos, Ana e Carlos se reuniram na sala de estar, onde a luz suave da manhã filtrava-se pelas janelas. O ambiente, antes pesado, agora parecia um pouco mais leve, como se a própria casa estivesse respondendo ao novo entendimento deles.
Vamos falar sobre nossos medos, Ana começou, sentindo um misto de ansiedade e esperança. Eu quero entender o que nos aflige. Carlos hesitou, mas viu a determinação nos olhos de Ana. Ele respirou fundo e se lembrou das inseguranças que o atormentavam desde a infância. Eu sempre tive medo de não ser o suficiente, de não atender às expectativas das pessoas, especialmente as suas. As palavras saíram pesadas, e Ana sentiu uma dor profunda ao ouvir isso. Carlos, você é mais do que suficiente para mim, ela respondeu, tocando sua mão. Mas também preciso compartilhar algo. Às vezes, sinto que não sou digna de ser amada. O diário de Clara me fez perceber que todos nós carregamos bagagens. Carlos assentiu, seus olhos se suavizando enquanto ouvia. É por isso que as sombras se tornam tão poderosas, não? Elas se alimentam do que escondemos, do que não falamos. Ana concordou e juntos decidiram que precisavam fazer uma espécie de ritual para liberar essas emoções. Um ato simbólico que os ajudaria a confrontar suas sombras. Eles passaram a tarde reunindo itens que representavam seus medos. Ana escolheu uma pequena boneca, símbolo de sua infância e das inseguranças que a acompanhavam. Carlos trouxe uma velha medalha de participação em um campeonato que nunca ganhou, um lembrete de suas falhas. À noite, acenderam uma vela na sala de estar e colocaram os itens em um círculo. Que este seja um espaço seguro, Ana disse, a voz firme. Vamos liberar o que nos prende. Juntos, compartilharam suas histórias, cada um colocando suas sombras em voz alta, enfrentando os medos que os haviam consumido. Enquanto falavam, uma brisa leve percorreu a sala, e pela primeira vez, as sombras pareciam hesitar. Ana e Carlos sentiram uma leveza crescente, como se as palavras estivessem começando a dissipar a escuridão. No entanto, no fundo, uma sensação de que algo ainda os aguardava se formava, como se a casa estivesse prestes a revelar mais do que eles haviam reconhecido. Naquela noite, enquanto Ana e Carlos se preparavam para dormir, nuvens escuras começaram a se acumular no céu. O vento uivava lá fora, criando um ambiente propício para que as sombras se manifestassem. O casal, ainda sob a sensação de libertação após o ritual, tentou ignorar a tempestade que se aproximava, mas a tensão crescente no ar era inegável. Com o primeiro trovão, Ana se encolheu na cama, e Carlos, percebendo seu desconforto, a envolveu em seus braços. Estamos juntos. Nada vai acontecer, ele disse, tentando confortá-la. Mas conforme a tempestade aumentava, o medo que ambos tentavam controlar começou a emergir novamente. As sombras que antes pareciam hesitar, agora pareciam dançar nas paredes com a luz dos relâmpagos, projetando figuras grotescas. Carlos, você está sentindo isso? Ana perguntou, a voz tremendo. As sombras estão de volta. Ele assentiu, o olhar tenso, percebendo que a tempestade não era apenas uma manifestação do clima, mas também um reflexo do tumulto emocional que ainda habitava entre eles. Quando um relâmpago iluminou o quarto, Ana teve uma visão fugaz de uma sombra que parecia se contorcer perto da porta. A figura era indistinta, mas a sensação de ser observada era palpável. Não podemos deixar que isso nos controle, Carlos disse, sua determinação ressurgindo. Vamos usar o que aprendemos hoje. Armados com essa nova resolução, decidiram que não permitiriam que as sombras dominassem a noite. Juntos, eles se levantaram da cama e foram em direção à sala de estar, onde haviam realizado o ritual. Com cada passo, sentiam que suas inseguranças se manifestavam. Mas agora, em vez de se afastar, estavam prontos para enfrentá-las. Vamos falar sobre o que estamos vendo, Ana sugeriu, determinada. E enquanto a tempestade rugia lá fora,
O casal preparou-se para confrontar não apenas as sombras da casa, mas também as que ainda habitavam dentro deles. A sala de estar estava iluminada pela luz trêmula das velas, que dançava ao ritmo do vento lá fora. Ana e Carlos, agora imersos em uma determinação renovada, sentaram-se em círculo novamente, cada um segurando os itens que representavam seus medos. O estrondo da tempestade era ensurdecedor, mas isso apenas aumentava a urgência da situação. Devemos confrontar essas sombras, Ana disse, sua voz firme. Não podemos deixá-las dominar nossas vidas. Carlos concordou, sentindo o coração acelerar com a intensidade do momento. Vamos usar tudo o que aprendemos sobre nós mesmos para expulsar o que nos assombra. Enquanto o vento uivava, eles começaram a compartilhar o que viam, cada um revelando a forma que suas sombras estavam assumindo. Ana descreveu uma figura escura e indistinta que parecia se alimentar de sua insegurança, enquanto Carlos falou de uma sombra que refletia sua sensação de inadequação e medo de falhar. Com cada palavra, as figuras começaram a tomar forma, tornando-se mais claras em suas mentes. Eles se viram não apenas como um casal lutando contra forças externas, mas como parceiros que compartilhavam uma batalha interna. A conexão entre eles se aprofundou, e juntos começaram a entoar palavras de coragem. Eu não tenho medo de quem sou, Ana declarou, sua voz ecoando na sala. Carlos juntou-se a ela. Eu sou mais do que minhas falhas. A cada frase, a intensidade das sombras parecia diminuir, e um novo tipo de luz começava a preencher o espaço. Uma luz que emanava de suas próprias resoluções. Mas, de repente, a porta da sala se abriu com um estrondo, e uma lufada de vento frio varreu o ambiente. As velas vacilaram, e as sombras nas paredes se tornaram mais agressivas, projetando figuras ameaçadoras que dançavam de maneira frenética. Não! Ana gritou, mas Carlos assegurou, firme. Precisamos continuar. Não podemos desistir agora. Ele disse, sua determinação se refletindo em seus olhos. Com uma força renovada, os dois começaram a gritar suas verdades, suas vulnerabilidades, e à medida que suas vozes ecoavam, as sombras pareciam se contorcer e hesitar, como se não suportassem a luz que estavam criando juntos. Ouvindo suas próprias palavras, Ana e Carlos sentiram uma onda de poder. Cada sombra que se retirava trazia consigo uma nova percepção de força e união. Juntos, estavam desafiando não apenas as sombras da casa, mas também as que habitavam em seus corações. O vento rugia lá fora, mas dentro da sala, uma nova calma começou a se estabelecer. As sombras, antes tão opressoras, pareciam hesitar, como se estivessem sendo forçadas para trás pela luz que Ana e Carlos haviam criado com suas palavras. A sala estava repleta de uma energia palpável, uma combinação de força e vulnerabilidade. Estamos fazendo isso, Ana exclamou, a emoção transparecendo em sua voz. Carlos sorriu, sentindo a verdade daquelas palavras ressoar profundamente dentro de si. Precisamos continuar. Não vamos deixar que voltem, ele respondeu, sua voz agora cheia de confiança. Com um último grito de suas verdades, as sombras finalmente começaram a se dissipar, como fumaça sendo levada pelo vento. O ambiente tornou-se mais claro, e a sensação de estar cercado pelas trevas se desfez, revelando um espaço acolhedor e seguro. As velas tremulavam, mas agora em um ritmo sereno, como se dançassem em celebração. Olha, Ana apontou para as paredes, onde agora podiam ver formas mais suaves, quase familiares, surgindo. Eram imagens do casal, de momentos felizes que haviam compartilhado. Isso é o que somos, amor e luz. Carlos a olhou, o coração aquecido pela revelação. Sim, somos mais do que nossos medos. Somos nossa história juntos. O casal se abraçou,
Um momento de alívio e união, enquanto a tempestade lá fora começava a diminuir. As nuvens se dispersavam, deixando espaço para a luz da lua entrar pela janela. A casa, antes cheia de sombras e segredos, agora parecia ressoar com uma nova energia, como se estivesse viva, reconhecendo a transformação que ocorrera. Estamos prontos para seguir em frente, Carlos disse, olhando nos olhos de Ana. Juntos, podemos enfrentar qualquer sombra que venha. E enquanto o silêncio se instalava, uma sensação de esperança pairou no ar. Um prenúncio de que, apesar dos desafios, eles haviam encontrado a força em sua vulnerabilidade. Na manhã seguinte, a luz do sol inundava a casa, e Ana e Carlos se sentiam revigorados, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Decidiram explorar a casa novamente, agora com uma nova perspectiva. Cada cômodo parecia brilhar com um novo significado, livre das sombras que antes os assombravam. Enquanto caminhavam pelo corredor, Ana encontrou uma última página solta no diário de Clara, esquecida entre as folhas. Ela a leu em voz alta. As sombras sempre estarão presentes, mas são os nossos corações que determinam se elas nos controlarão ou se nos fortalecerão. Carlos a olhou, percebendo a profundidade da mensagem. Isso significa que devemos continuar a enfrentar nossos medos, mesmo quando não estão mais visíveis, ele disse, a voz firme. Ana assentiu, um sorriso surgindo em seu rosto. Sim, estamos prontos para qualquer desafio. O passado não precisa nos definir. Enquanto deixavam a casa, um sussurro leve percorreu o ar, como se Clara estivesse agradecendo por terem confrontado suas sombras. Embora a casa não estivesse mais cheia de trevas, a lembrança do passado e a consciência de suas vulnerabilidades permaneciam, iluminando seu caminho à frente. O café estava cheio de risos e conversas animadas, mas Lucas não conseguia se concentrar em nada além das vozes que pareciam ecoar em sua mente. Clara e Renan falavam sobre a aventura que planejavam para o fim de semana, um acampamento na floresta de Avelar, famosa por suas histórias de terror. Lucas hesitou, lembrando-se de um incidente trágico que ocorreu durante uma visita quando era criança. Vamos lá, Lucas, vai ser divertido, Clara exclamou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Ela sempre foi a mais aventureira do grupo, e sua energia contagiante era difícil de resistir. Só nós três, nada de adultos, só liberdade. É só uma floresta, Renan acrescentou, rindo. Acho que vamos conseguir lidar com alguns sussurros. Além disso, é só mais uma lenda urbana. Lucas sorriu, mas a preocupação ainda o consumia. O acidente. As memórias vinham à tona, imagens de uma criança assustada e uma situação que ele não conseguiu controlar. Mas, ao olhar para Clara e Renan, percebeu que não queria ser o motivo de suas frustrações. Certo, ele disse, respirando fundo. Vamos acampar. Isso mesmo, vou preparar a mochila. Clara respondeu, já levantando-se da mesa. Renan fez uma careta de vitória e Lucas não pôde deixar de sorrir para a determinação dos amigos. Conforme eles planejavam a viagem, Lucas tentou empurrar para longe os medos que começavam a emergir, convencendo-se de que essa era uma oportunidade de superar o passado. Era hora de seguir em frente, mesmo que a floresta, com seus mistérios e sombras, estivesse prestes a desafiar essa determinação. O sol se punha à medida que Lucas, Clara e Renan dirigiam-se para a floresta de Avelar. A estrada se tornava cada vez mais estreita, cercada por árvores que pareciam se inclinar para o carro, como se estivessem observando os visitantes. A atmosfera mudava a cada quilômetro, e Lucas não pôde deixar de sentir um calafrio na espinha.
É aqui que a diversão começa, Renan disse, rompendo o silêncio que se formou. Ele estava empolgado, mas Lucas sentia uma ansiedade crescente. Acho que vou gravar algumas dessas histórias para o canal. Renan continuou, já pegando seu celular. Chegaram ao estacionamento da floresta, onde uma placa avisava sobre os perigos da área. Lucas olhou para a sinalização, uma sensação de desconforto tomando conta dele. Clara, no entanto, parecia radiante. Vamos, vai ser incrível. Só precisamos montar as barracas antes que escureça. Eles pegaram suas mochilas e se dirigiram para uma clareira, onde a vegetação era menos densa. Lucas ajudou a montar a barraca, mas sua mente estava longe, imersa em memórias de sua infância. O som de risadas e conversas animadas ao redor não conseguia afastar o eco de vozes que o atormentavam. Após alguns minutos, a barraca estava montada. Clara e Renan decidiram explorar a área, enquanto Lucas ficou para trás, observando a floresta. Ele se afastou um pouco, atraído por uma árvore imponente, com marcas profundas em seu tronco. Ao se aproximar, um arrepio percorreu sua coluna. As marcas pareciam representar algo, um aviso talvez. Lucas, Clara chamou, interrompendo seus pensamentos. Vem, precisamos ir para a fogueira. Ele se virou, tentando sacudir as imagens do passado, e seguiu até a clareira, onde seus amigos já estavam sentados em torno de uma fogueira crepitante. A luz das chamas dançava em seus rostos, criando um ambiente acolhedor. Mas para Lucas, havia uma sensação de desconforto que persistia. Enquanto a noite caía, Lucas tentava afastar os pensamentos sombrios, mas a floresta ao redor parecia viva, sussurrando segredos que apenas ele podia ouvir. Um pressentimento inquietante se instalava em seu peito, mas ele se forçou a sorrir e participar da conversa, sabendo que ainda tinha um longo caminho pela frente. A fogueira iluminava os rostos de Clara e Renan, que contavam histórias de terror que deixavam os outros campistas ao redor com arrepios. Cada relato trazia risadas nervosas e provocações, mas Lucas apenas ouvia, sentindo-se cada vez mais deslocado. As sombras dançavam ao seu redor, e ele não conseguia ignorar a sensação crescente de que algo não estava certo. Você sabia que dizem que a floresta é assombrada? Renan perguntou, rindo, enquanto jogava mais gravetos na fogueira. Histórias de espíritos que sussurram à noite. É tudo balela, claro? Clara sorriu. Mas Lucas notou que ela estava mais atenta às sombras da floresta do que às histórias. Ele não conseguia evitar que sua mente vagasse para o que poderia estar além das árvores. A lembrança da árvore marcada o inquietava, e a ideia de que poderia ser mais do que apenas uma marcação o perturbava ainda mais. Quando a última história foi contada, um silêncio pairou sobre o grupo. O único som era o crepitar da fogueira e o vento que soprava através das árvores. Então, Lucas ouviu. Um sussurro suave, quase imperceptível, flutuou entre as árvores. Ele olhou rapidamente para Clara e Renan, mas eles pareciam despreocupados, entretidos com o que estava à frente. Você ouviu isso? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. O quê? Clara respondeu, inclinando-se para ouvir melhor. Os sussurros. Parece que vêm da floresta, Lucas disse, olhando para a escuridão. Renan riu, tentando desviar a atenção. São apenas os ventos. Vamos, não seja medroso. Mas Lucas não estava convencido. A cada instante, os sussurros se tornavam mais claros, e ele sentia que alguém ou algo estava observando. Ele se levantou, decidido a investigar, e Clara o seguiu. Espera, Lucas, para onde você vai? Ela perguntou, alarmada. Só vou dar uma olhada, ele respondeu, sua curiosidade superando o medo. Clara hesitou, mas acabou se juntando a ele. Renan ficou para trás, zombando da situação.
mas a expressão em seu rosto revelava uma inquietação que ele não podia esconder. Ao se afastarem da clareira, os sussurros se intensificaram, como se a floresta estivesse respondendo à sua presença. Lucas respirou fundo, tentando ignorar o nó em seu estômago. A noite, antes tão cheia de risos, agora parecia carregada de um pressentimento sombrio. Lucas e Clara se afastaram da clareira, mergulhando na escuridão da floresta. A luz da fogueira diminuía à medida que avançavam, e os sussurros tornavam-se mais distintos, como se a própria floresta estivesse sussurrando segredos há muito esquecidos. O coração de Lucas batia acelerado, um misto de medo e curiosidade o impulsionando para a frente. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" Clara perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Mas havia um brilho de determinação em seus olhos. "Eu só preciso saber o que é", Lucas respondeu, tentando se convencer de que estava no controle. Assim que os dois se afastaram, as vozes começaram a formar palavras que ele não conseguia entender. Era como se a floresta estivesse ecoando suas próprias inseguranças. De repente, Lucas parou, um frio gélido atravessando sua espinha. À sua frente, uma figura fantasmagórica surgiu entre as árvores. Uma criança com um olhar vazio e uma expressão de dor. Ele reconheceu imediatamente a criança que havia sido, a mesma que se sentia impotente em um acidente que nunca deveria ter acontecido. A visão trouxe uma onda de memórias dolorosas e Lucas sentiu-se paralisado. "Lucas, o que está acontecendo?" Clara o puxou de volta à realidade, mas ele estava preso na visão. As vozes aumentavam, agora misturando-se com risadas e gritos de dor, fazendo-o sentir que a floresta estava se alimentando de suas emoções. Eu estou vendo coisas", Lucas finalmente disse, seus olhos arregalados. "É como se minha culpa estivesse viva." "Isso não é real, é só a floresta tentando nos assustar." Clara tentou convencê-lo, mas a incerteza em sua voz era evidente. "Vamos voltar." Lucas, ainda paralisado, começou a andar em direção à figura, atraído pela dor que ela emanava. "Eu preciso entender. Eu preciso enfrentar isso." Cada passo era um desafio, e ele sentia que sua sanidade estava por um fio. Quando finalmente chegou mais perto, a figura desapareceu, deixando apenas o sussurro de seu nome ecoando na escuridão. O nó em seu estômago se transformou em desespero. Ele se virou para Clara, que estava cada vez mais apreensiva. "Precisamos voltar. Agora." Com essas palavras, a realidade o atingiu com força. Eles precisavam retornar antes que a floresta consumisse o que restava de sua coragem. Lucas e Clara correram de volta em direção à clareira, o coração de Lucas disparando. Cada passo parecia ecoar na floresta silenciosa, e os sussurros começaram a se transformar em gritos distantes, carregados de dor e desespero. Ao chegarem à clareira, encontraram Renan, sentado ao redor da fogueira, seu rosto iluminado por um brilho nervoso. "O que aconteceu com vocês?" Renan perguntou, levantando uma sobrancelha. "Vocês parecem ter visto um fantasma." "Não é hora para brincadeiras, Renan", Clara exclamou, olhando nervosamente para a escuridão que cercava a clareira. "Lucas, ele viu algo." Foi uma criança", Lucas começou ainda ofegante. "Uma criança que parecia... eu não sei, mas era como se estivesse pedindo ajuda. E os sussurros, Renan, eles não eram apenas o vento, era algo mais." Renan riu, mas o riso soou vazio. "Isso é só a sua imaginação, cara. Você sempre foi mais sensível. Vamos, é só uma floresta." "É o que você pensa?" Lucas retrucou, a frustração brotando. "Você não entende? Eu vi algo que estava ligado ao meu passado, a minha culpa. Não é uma piada." A tensão entre os três aumentou,
e Clara tentava intervir, mas as emoções estavam à flor da pele. Renan, percebendo a gravidade da situação, tornou-se mais sério. Olha, eu não quero que isso acabe em uma briga. Vamos apenas nos concentrar em nos manter juntos. Lucas sentia a pressão do medo e da culpa pressionando seu peito. Ele se afastou da fogueira, decidido a enfrentar o que estava oprimindo sua mente. Eu preciso sair dessa. Não posso continuar assim. Clara o seguiu, um olhar de preocupação em seu rosto. Lucas, o que você está fazendo? Precisamos ficar juntos. Precisamos encarar isso de frente. Ele respondeu, a voz firme. Não posso viver com esses fantasmas me assombrando. O que vi na floresta era real para mim. Eu preciso confrontá-los. Renan hesitou, mas ao olhar para Clara, viu que sua amiga estava mais preocupada com Lucas do que com os próprios medos. Ele percebeu que o que estava em jogo era mais do que apenas uma noite em uma floresta. Se você está indo, eu vou com você. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Os três se prepararam para retornar à floresta, prontos para encarar os sussurros que ainda ecoavam em suas mentes, conscientes de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas, Clara e Renan se aventuraram de volta para a floresta, a escuridão os envolvendo como um manto pesado. Os sussurros que antes pareciam distantes agora estavam mais próximos, quase palpáveis. O coração de Lucas batia descompassado, mas havia uma nova determinação em sua mente. Ele sabia que precisava enfrentar seus demônios, não apenas para si mesmo, mas para não deixar que o passado controlasse seu presente. Estamos juntos, Clara murmurou, sua voz um conforto no meio da escuridão. Não importa o que aconteça, vamos enfrentar isso. Renan assentiu, a expressão mais séria do que nunca. Só não se esqueçam de que não é real. É só a mente de vocês jogando truques. Mas Lucas não tinha certeza se era assim. A floresta parecia viva, e a sensação de ser observado aumentava a cada passo. Eles se moveram mais profundamente entre as árvores, seguindo um caminho que Lucas não conhecia, guiado apenas por uma intuição que o impulsionava. As vozes ficaram mais altas, agora distintas, ecoando seus medos e traumas. Você não pode escapar, uma delas sussurrou, e Lucas parou, sentindo a pressão do medo o comprimir. Eu não estou fugindo, ele gritou, a raiva substituindo o medo. Estou aqui para enfrentar o que fiz. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre a floresta. As vozes cessaram, e Lucas sentiu uma onda de clareza. Mostre-se, ele exigiu, desafiando a escuridão ao seu redor. Mostre-me o que você quer. Então, a figura da criança apareceu novamente, com olhos vazios e expressão de dor. Lucas sentiu seu coração se apertar. Você está me assombrando porque eu não consegui te salvar. Eu não sabia o que fazer. Você não podia, a voz da criança respondeu, agora mais suave. Mas você pode aprender a viver com isso. Clara e Renan se aproximaram, e Lucas percebeu que não estava mais sozinho. Eu sinto muito, ele disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito por não ter te protegido. A figura da criança começou a se desfazer, e Lucas sentiu um peso imenso sendo levantado de seus ombros. A dor que havia carregado por tanto tempo começou a se dissipar, e ele respirou fundo, sentindo a pressão se soltar. Você não precisa carregar isso. A voz ecoou, agora cheia de compaixão. Você pode seguir em frente. Com essas palavras, a escuridão ao seu redor começou a clarear, e os sussurros se transformaram em um suave murmúrio da floresta, como se estivesse encorajando Lucas a deixar o passado para trás. Ele se virou para Clara e Renan e viu alívio em seus rostos. O peso que antes o sufocava agora parecia uma lembrança distante. Vamos voltar, ele disse, a voz mais leve.
Estamos prontos para ir. A floresta agora parecia diferente. A luz da manhã começava a penetrar entre as copas das árvores, trazendo consigo um calor acolhedor. Lucas, Clara e Renan caminharam de volta para a clareira, onde a fogueira ainda ardia, agora apenas uma pilha de brasas. O silêncio da floresta era reconfortante, e os sussurros que antes o atormentavam haviam se transformado em um suave canto dos pássaros. "Você está bem?" Clara perguntou preocupada enquanto eles se aproximavam da barraca. "Estou", Lucas respondeu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. "Acho que finalmente consegui enfrentar o que estava me assombrando." Renan, que sempre fora o cético, olhou para Lucas com um novo respeito. "Eu não sabia que você estava passando por isso. Desculpe por não ter levado a sério." Ele parecia genuinamente preocupado, e Lucas sentiu que a amizade deles havia se fortalecido. Juntos, eles desmontaram o acampamento e a atmosfera leve fazia com que a tarefa parecesse menos tediosa. Lucas olhou para a floresta uma última vez, notando como as sombras agora pareciam menos ameaçadoras. A experiência o transformara, e ele sabia que as memórias de sua infância nunca desapareceriam, mas agora eram apenas parte de quem ele era, não uma definição. "Vamos, temos um longo caminho pela frente", Clara disse, puxando-o pela mão. "E quem sabe o que mais essa floresta esconde?" Enquanto se afastavam, Lucas sentiu uma gratidão profunda por seus amigos. Ele estava pronto para enfrentar o mundo novamente, livre das correntes que o mantinham preso. E, à medida que o sol se erguia, iluminando o caminho à sua frente, ele percebeu que a verdadeira liberdade estava em deixar o passado para trás.